Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, mas antes nós vamos orar. Oremos. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos que fales conosco por Tua santa e bendita vontade, através da Tua palavra revelada, a Bíblia Sagrada, Senhor, e que os nossos corações sejam dirigidos por Ti, para entender a Tua palavra e praticá-la. Sejas conosco em todas as coisas, perdoa os nossos pecados, nos unjas para dizer as Tuas palavras, e nada, Senhor, que nós digamos esteja contrário à Tua santa e bendita vontade. Sejas conosco em tudo, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos do 1 ao 11. Nós vamos falar sobre as reações do rei Ezequias à mensagem do profeta. Vejamos esse texto que é bem interessante. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Amém? Então pode sentar. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou ao todo 29 anos em Jerusalém. Um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só para você ter uma percepção da vida com Deus de Isaías, volta um pouquinho aí no livro dos Reis, no capítulo 18, e veja o testemunho que a palavra de Deus dá sobre Ezequias. 18, do 1 ao 7, diz assim: E sucedeu que ao terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Veja a vida dele. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve ser semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Temos um pequeno testemunho aqui da vida de Ezequias, dado pela própria Bíblia. Sempre que eu falo de um testemunho que a Bíblia dá de alguém, eu fico pensando se a Bíblia escrevesse a meu respeito, o que diria? Você já pensou sobre isso? O que a Bíblia diria de você, se a Bíblia desse um testemunho a seu respeito? Sobre Ezequias, disse que jamais teve um rei, um homem, que de tal ponto se dedicou ao Senhor, que ninguém, nem antes nem depois dele, foi igual.
Então ele tinha um coração muito voltado para Deus. E uma coisa bem interessante, se você continua lendo até o capítulo 20, onde nós lemos, vai acontecer algo inusitado. Como ele se revoltou contra o rei da Assíria, e nessa época o reino de Judá pagava tributos ao rei da Assíria, estava sob o vassalado do rei da Assíria, ele se recusou a pagar esses impostos. Então a Assíria invadiu Judá. Vocês conhecem muito bem a história da invasão de Senaqueribe. Senaqueribe trouxe seus exércitos, invadiu a terra de Israel, e estava indo para destruir Jerusalém, e mandou cartas a Ezequias, insultou o povo de Israel, insultou o Deus de Israel. Numa das cartas e num dos discursos que Rabsaqué, o comandante da Síria, fez, disse para o povo de Judá que estava sobre os muros de Jerusalém: não engane Ezequias a vocês. Quem ele pensa que é? Onde estão os deuses de Arpad, de Sefarvaim, de Iva, de Ena? Esses deuses resistiram a nós? E quem é o Deus de vocês para nos resistir? E ele mandou cartas ao rei Ezequias, afrontando a Deus. E Ezequias, acompanhado de Isaías, o profeta, que fez com essas cartas? Levou essas cartas e foi ao templo do Senhor, e ali orou a Deus. Com certeza absoluta, o reino de Judá não tinha a menor condição de enfrentar o rei da Assíria. Mas quem tem Deus, tem vitória. Se você não tem condições de enfrentar suas lutas, saiba que se você tem Deus, você tem vitória. Então o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, foi ao templo algumas vezes e oraram juntos. E no capítulo 19, versículo 35, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Isaías orou, juntamente com o rei Ezequias, e Deus deu esse livramento tremendo ao povo de Judá e ao rei Ezequias. Deus destruiu o exército da Assíria. Veja o que Deus pode fazer. Tem gente que imagina que se você não pode fazer uma coisa, Deus não pode. Se Deus não pode, se o médico não pode te curar, Deus não pode te curar. Se você fez todas as coisas para procurar um emprego e não encontrou, Deus não pode te ajudar. Se você quer se casar e acha que você não vai encontrar um namorado, uma namorada, você acha que Deus não pode te dar uma pessoa. Deus faz todas as coisas. Amém? Deus faz tudo. A Bíblia mostra Deus como sendo um Deus que faz coisas que para nós são impossíveis. Até essa frase: Deus é Deus dos impossíveis. Então Ezequias orou, Deus destruiu o exército da Assíria. Tudo bem. E ele estava curtindo aquela vitória, e quando de repente ele começa a se sentir mal, e ele é pego por uma doença. Vocês lembram que nós lemos aqui no capítulo 18 sobre a vida correta de Ezequias, sobre a vida de Ezequias com Deus. Então muita gente imagina, e até se prega muito hoje aí, que se você se torna crente, você não vai ter mais problemas. Isso não é verdade. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alguém acrescenta: e vós vencereis. Não está escrito isso. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então não se preocupe, é muito, né? Mas não se aflija se você estiver diante de algumas situações que você não pode resolver. Deus resolve todas as coisas. Você é capaz de confiar em Deus? Deus é capaz de resolver todas as coisas. Então o rei Ezequias, um homem fiel a Deus, tremendamente fiel, um testemunho tremendo a respeito dele que a Bíblia nos dá. E a nação dele é invadida por um reino estrangeiro. Veja que ele teve um sério problema. A nação poderia ter sido destruída, como tantas outras foram, pelos assírios. Mas ele orou e Deus livrou. De repente ele se encontra, quando está lá curtindo a vitória que Deus deu a ele frente aos assírios, e ele não fez nada para isso, só orou. Deus foi quem realizou todas as coisas. Então ele contraiu uma doença muito grave, e aquele mesmo profeta Isaías, que esteve com ele orando no templo e tal, foi designado por Deus para dizer para Ezequias duas notícias que nós lemos aqui nesse texto. O profeta Isaías deu duas notícias ao rei Ezequias. Uma de que ele morreria, e outra de que ele sararia. Então uma notícia boa, uma notícia ruim. Ou uma notícia ruim, uma notícia boa. Tem muita gente que brinca com isso, né? Tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Assim, não importa. Notícia ruim é ruim mesmo. E o profeta Isaías,
Então chega depois dessa doença a Ezequias, para lhe dar uma notícia ruim. Você sabe que a doença normalmente fragiliza a pessoa, tanto psicológica quanto fisicamente. Quando você contrai alguma doença, você fica muito fragilizado, principalmente quando você sabe que é uma doença grave. Essa semana nós visitamos a mãe da médica, sogra do Chagas, né? Mandiva, está com uma doença muito grave. E ela está firme no Senhor, graças a Deus por isso. Mas a doença é um negócio que fragiliza muita gente. Normalmente nós que estamos acostumados a trabalhar, a sair, a ir para lá, a fazer, a acontecer, de repente você é parado por uma força superior à sua, que é uma doença, né? Tem gente que está pegando muita dengue aí, que cai de cama e tal. Tem gente que precisa ir para a escola e não pode ir porque a doença pegou. Outro precisa trabalhar, a doença pegou e não vai. Então a doença fragiliza. E se a doença se protrai no tempo, se ela dura muito, aí fica pior ainda, porque você não vê condições de sarar. Você já foi nos médicos, alguns que desenganaram, outros nem sabem o que você tem, né? Às vezes a gente vai, faz exames e tal, e não se descobre a causa daquilo, e a gente começa a ficar mesmo fragilizado. A doença também nos incapacita para as nossas funções normais, né? Você fica incapacitado. Imagine um rei que exercia essas altas funções, está completamente incapacitado por uma doença que ele não pode resolver. Eu sempre digo o seguinte: quando a pessoa é pobre e não tem condições de tratar a sua doença, e você vai nos hospitais públicos, que são uma beleza, atendimento perfeito, né? Tem irmãos que mão livre está esperando uma cirurgia para quando, irmão livre? Estou 5 anos na fila. Você já imaginou um negócio desse? A pessoa fica 5 anos numa fila esperando um tratamento? Tem cabimento um negócio desse? Vou estar daqui a 6 meses para ter algum resultado. Para ver se daqui 5 anos eles fazem. Imagine um rei. Imagine um rei. Imagine um rei que tem que dirigir a nação espera dele que tome todas as decisões, e ele está lá numa cama, impossibilitado de se levantar, de comandar a nação. Ele vê pessoas que ele nem confia muito ter que exercer as funções dele. Você sabe que no mundo da política ninguém confia em ninguém, né? Mas quando o rei está impossibilitado de exercer o seu governo, sua liderança, alguém vai ter que fazer. E às vezes a pessoa indicada, a pessoa que está ali na ponta do comando, é pessoas que o rei nem confia nele. E vai ter que exercer. E o rei está ali. Fica pior ainda a situação dele. Mas você sabe que quem tem alguma doença, normalmente tem esperança de sarar, não é? Não sei se você já ficou doente alguma vez na vida. Eu não sei se alguém nunca ficou doente na vida. Há aqui alguém na igreja que jamais ficou doente? Acho que todos nós ficamos, né? Só eu que não. Diz que o pastor não fica doente? Fica, viu? Bastante. Mas quando a pessoa está doente, aí ele tem esperança de se curar. Tem esperança de que alguma coisa aconteça, de que um médico, seja lá quem for, ou que Deus faça um milagre, mas ele tem esperança de ser curado. E Ezequias, né, no caso, ele tinha visto Deus realizar dois milagres tremendos ali, destruindo o exército. Você já imaginou o que é destruir 185 mil soldados? Sim, eles foram dormir para no dia seguinte atacar Jerusalém. Quando eles acordam, igual o político falou, quando eles acordam, estão mortos. Bonita essa frase, né? Foram dormir, quando acordaram, estavam mortos. 185 mil. Ezequias viu aquilo. Isso foi um milagre muito grande de Deus. E será que Deus não poderia curá-lo? Claro que poderia. E de repente anunciam no palácio que o profeta Isaías chegou. Chegou o profeta de Deus, aquele mesmo que profetizou que Deus ia destruir o exército dos assírios, que orou junto com o rei. E eu imagino que quando se anuncia ao rei Ezequias, olha, o teu amigo, o profeta Isaías, homem de Deus, acaba de chegar no palácio. Então ele fala, manda vir aqui, não é? Manda entrar no meu quarto.
E ele pensa, meu problema está resolvido. Chegou o profeta vai resolver o meu problema. E o profeta entra no quarto dele e diz para ele o seguinte: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se para o cara que já está doente, receber uma notícia dessa, é um negócio terrível, né? Você sabe que tem essas pessoas que desincentivam a vida. Não estou dizendo que o profeta Isaías desincentivou. Ele trouxe uma mensagem de Deus. Deus falou para ele, vai, diz a Ezequias, morrerás e não viverás. Ele chegou e falou, rei Ezequias, meu senhor, Deus mandou dizer para você que você vai morrer. Dessa doença que você está, você vai morrer. Que mensagem, não é? Você já encontrou pessoas que desincentivam as outras na vida? Eu só quero usar essa deixa. Não, vou repetir, Isaías não desincentivou Ezequias. Ele trouxe uma mensagem de Deus. Mas em momentos da vida da gente, nós encontramos muitas pessoas que dizem, você não vai conseguir. Já encontraram pessoas assim? Né? Ah, isso não vai dar certo. Eu vou mudar de emprego, agora eu vou ganhar o dobro do que eu ganho. Ixi, já falei, tem um parente meu que fez isso, ó, não ficou nem um mês, perdeu o emprego. Aí tem a pessoa que fala, eu estava doente, agora encontrei um médico bom, que fulano foi lá e ele passou o remédio certo, a pessoa foi curada. Ixi, aquele médico, fulano de tal, aquele baixinho lá, gordinho, é aquele médico lá, aquilo lá é um açougueiro, não vai dar certo. Aí você está com um problema familiar, você procura um irmão que você confia muito, fala, olha irmão, eu estou com certos problemas, eu vou falar para o irmão porque eu confio no irmão. Eu não estou me entendendo com a minha esposa. Aí o irmão olha para você e fala, nem vai se entender. Eu olho para a cara da sua esposa e eu vejo que é uma pessoa que não tem acordo. Não tem isso na vida? Bom, o rei Ezequias está lá na sua cama, chega o profeta Isaías e diz, você vai morrer. Agora, o que acontece é o seguinte, ele recebe essa notícia e o rei Ezequias não teve nenhuma dúvida de que o profeta Isaías falou era a palavra de Deus. Ele não duvidou nem um momento sequer. Quando o profeta chegou e falou para ele, morrerás e não viverás, ele não duvidou de nada, ele sabia que era a palavra de Deus, até porque quem estava falando para ele era um profeta, reconhecidamente profeta de Deus em Israel, um homem que nunca tinha errado nenhuma das suas predições. Tudo que Deus falara por Isaías se cumpriu. Isaías falou muito a respeito do Messias, de Jesus, e todas as profecias de Isaías são cumpridas. Então, quando o profeta chega no palácio e diz para o rei, você vai morrer, ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer mesmo. Ele sabia disso, tanto tinha certeza que ele vira o rosto para a parede e ora. E se Ezequias tivesse duvidado por um minuto, por um segundo que sequer, da mensagem que Deus mandou para ele, ele não ficaria para contar a história. A sorte que ele creu. E porque ele creu, ele orou. E quando você ora, coisas acontecem. Nunca duvide da palavra de Deus. O profeta disse, você vai morrer. E ele creu e orou. E a oração dele está aqui no versículo 3. Ele disse, aqui tem literalmente a oração dele. Veja que também não foi uma oração longa, não foi uma oração de muitas palavras, mas foi uma oração do coração. Foi uma oração que saiu profundamente das entranhas dele, por assim dizer, e tocou o coração de Deus. E ele disse, Senhor, ser servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esse rei, ele disse para Deus que andou em retidão. Fico vendo as palavras desse homem e me comovem, porque ele disse a Deus, diante de Deus, uma coisa que era verdade. Ele não estava tentando ser alguma coisa, porque Deus nos conhece no nosso profundo. Lá no Salmo 139 diz, eu ainda nem era formado e Deus já me conhecia, sabia de tudo a meu respeito, já fez a minha história, e não há como me esconder de Deus. No Salmo 139, até o salmista pergunta, diz, se eu subir aos céus, tu estás lá, mas se eu descer ao inferno, tu também estás, de maneira que não tem lugar onde eu possa me esconder. E o rei Ezequias, quando fala de Deus,
quando fala com Deus e fala de si a Deus, ele diz: eu andei diante de ti em sinceridade e em verdade. Olha que coisa bonita, irmãos. Isso tem que servir de lição para mim e para você. Isso tem que servir de lição para nós. Como é que nós estamos diante de Deus? É claro que ninguém pode julgar a ninguém. A Bíblia diz para nós não julgarmos os outros. Mas eu posso fazer o meu auto-julgamento. Eu posso saber quem eu sou. Eu posso saber o que faço. Eu posso saber do meu proceder. E de Deus eu não me escondo. Nós não estamos aqui para nos esconder de pastor, nem de crente nenhum, nem de ninguém. Mas diante de Deus, nós temos que ter o nosso viver tal, que quando nós chegarmos no seu trono de graça, nós possamos dizer, como disse Ezequias: eu andei ou ando diante de ti em sinceridade e em verdade. Seu coração é sincero e reto para com Deus? Quando Deus olha para dentro do seu coração, o que é que tem? O que é que Ele vê? Sabe o que é que Deus vê? O que tem no seu coração? Aquilo que você sabe que tem. E quero dizer para você, você nunca vai se esconder de Deus. Não adianta desculpas diante de Deus. Deus não é um ser que aceite desculpas, porque Ele conhece, Ele vê o que está oculto. Ele diz que anuncia o fim antes do princípio. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que Deus enche céus e terra. Ele me conhece. Ele sabe quem sou eu. Não adianta eu tentar passar uma imagem de que eu sou uma coisa e sou outra, especialmente diante de Deus. E o rei Ezequias diz aqui para Deus: eu andei diante de ti em verdade com coração perfeito. Seu coração é perfeito diante de Deus? Esta oração de Ezequias, apesar de rei que ele era, mostra um coração humilde. Humilde. A Bíblia diz que Deus aprecia a humildade. A Bíblia diz que Deus detesta a arrogância. E nós encontramos hoje muita gente arrogante, até arrogante diante de Deus. Eu fico vendo essas pessoas que ordenam Deus fazer as coisas. Eu vou determinar. Você vai determinar o quê? Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Isso é arrogância. Deus ama o humilde, não o arrogante. Diante de Deus nós temos que fazer como fez Ezequias. Nós temos que dizer para Ele o que tem no nosso coração, até porque Ele sabe. Ezequias disse que andou com o coração reto, mas muito antes de Ezequias falar isso, Deus já tinha visto tudo isso. Então ele é rei, mas ele é humilde. Às vezes nós nem reis somos, né? Pensamos que somos. Dizem que o ser humano tem um rei na barriga. Não tem coisa mais besta do que o ser humano. Desculpem-me, os seres humanos. Mas nós pensamos que somos reis, sim. Ezequias não pensava que era rei. Ele era rei, mas era humilde. Por que ele era humilde? Porque ele era crente. Não existe crente não humilde. Se você é uma pessoa não humilde, você precisa rever sua condição cristã. Ezequias então faz essa oração humilde diante de Deus. E essas palavras causaram um impacto muito grande no coração de Deus. Mas tão grande que Deus fez uma coisa bem interessante. O profeta Isaías deu a notícia a Ezequias que ele morreria. E saiu do palácio. Não ficou nem para consolar o coitado. Você vai morrer, mas você é de Deus, fique tranquilo, sua alma vai repousar segura, né? Deus está no comando, essas coisas, né? Não, ele simplesmente falou: olha, você vai morrer. Mas ele não ficou para consolar o rei. Ele falou e foi embora. Dureza, né, Marco? Não é uma palavra? Você não espera uma palavra quando você está aflito? Você não espera 12 irmãos que lhe ajudem quando você não está bem? Você às vezes vem para o culto pensando: se alguém encontrar-me e disser uma boa palavra para mim, eu vou sair muito feliz, não é verdade? Aí você vem, fica aqui, canta, ora, vai embora e ninguém diz nada. É ruim, né? Quando você precisa de alguém e você não tem alguém. O rei Ezequias, você sabe que tem momentos na vida, isso é uma coisa que a gente vê muito na Bíblia. Por mais que a gente queira e precise de alguém, não vai aparecer alguém. Por que não vai? Porque Deus quer que você fique sozinho e medite.
quer que você fique sozinho e entregue a Ele as suas solicitudes. Lança sobre o Senhor o teu fardo, diz no Salmo 55, 22. E Ele te susterá. Se você tiver alguém por perto, possivelmente você vai tentar lançar o seu fardo sobre um ser humano igual a você. Não vai resolver. Aí Deus deixa você sozinho, para que você lance o seu fardo sobre Ele. E Ele resolve. E você conta a história depois. Depois você conta tudo para os irmãos. Então Deus foi bom com você. Então o profeta Isaías chega e diz para o rei: você vai morrer. E o rei crê, ora a Deus, uma oração que mexeu com Deus. E o profeta Isaías ainda não tinha saído do palácio. Às vezes se imagina que o retorno de Isaías para dar boa notícia ao rei demorou bastante. Não. Ezequias estava lá na sua cama, Isaías entrou e disse para ele: você vai morrer. Você não vai viver, você vai morrer. Virou as costas e foi embora. Aí Ezequias se vira para a parede e ora a Deus. A oração mexe com Deus. O profeta Isaías ainda está dentro do palácio. Ele estava no pátio do palácio real, quando Deus disse para ele: agora volta lá e fala outra coisa para o meu servo Isaías. Vai lá e diz para ele. Deus atendeu prontamente a oração do rei e mandou o profeta de volta para dizer outra coisa. É interessante que Isaías não se importa de dizer uma outra notícia. No Pentateuco é mostrado que quando um profeta diz uma coisa, essa coisa não se cumpre, esse profeta não é de Deus. Então todo profeta de Israel tinha muito cuidado em dizer uma coisa e depois dizer outra, porque ele poderia ser passado como falso profeta. Por exemplo, lembram de Jonas? Jonas, Deus disse: vai para Nínive e prega contra ela. Jonas foi lá e disse que Deus ia destruir Nínive, mas o povo se arrependeu, e Deus não destruiu Nínive naquele momento, e Jonas ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque ele disse: Senhor, eu sabia que tu és misericordioso, por isso eu me preveni e fugi para Tarsis, porque podia ser que eu pregasse e as pessoas se convertessem como aconteceu, e o Senhor não ia exercitar sua ira, e agora eu fico aqui com cara de tacho. Que profeta sou eu? Aconteceu a mesma coisa com Isaías, o profeta, só que ele não se importou. Isaías era muito humilde também. Deus disse para ele: vai dizer para Ezequias que ele vai morrer. Ele foi lá e disse: você vai morrer. Aí Ezequias orou. Aí Deus disse para ele: agora diga para Ezequias que ele vai viver. Ele voltou e foi. Ele não se importou. Você sabe, quando o indivíduo tem muita vivência com Deus, ele não se importa de fazer nada que Deus diga que ele faça. A Bíblia diz no Salmo 119, aquele 176 versículos, que é uma exaltação da lei de Deus, que a lei do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor nos causa alegria, que a lei do Senhor nos dá amor. Então a lei de Deus não é ruim de ser cumprida. É difícil ser crente? Claro que não, é muito fácil. Aliás, até porque a nossa vida é toda guiada pelo Espírito Santo de Deus. Difícil é não ser crente. A oração do rei Ezequias foi respondida com as seguintes palavras de Deus. O profeta Isaías é mandado de volta para dizer a ele: rei Ezequias, Deus disse para você agora o seguinte. Essa é a notícia boa. Primeira notícia ruim: você vai morrer. Aí Isaías trouxe uma notícia boa. Falou assim para Ezequias: Deus disse para você, rei Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Que bonito, não é? Deus ouve a oração e vê as lágrimas. Esta frase nos ensina essas duas coisas básicas: que Deus ouve as nossas orações sinceras e Deus vê também as nossas lágrimas. Essa lágrima que você derrama diante de Deus, ela não está simplesmente jogada, ela está com Deus. Deus viu a oração que você fez, Deus ouviu. Lá no livro do Êxodo, abra comigo aí no capítulo 3, por favor. Quando Deus vai mandar Moisés tirar o povo dele do Egito, Deus diz o seguinte, Êxodo capítulo 3, do 7 ao 10. Deus diz assim: e disse o Senhor, tem o encontro do Senhor com Moisés na sarça, e no versículo 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus viu? Que está no Egito, e tenho
ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores, porque conheci as suas dores. Essa expressão significa: eu senti as dores do povo em mim. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E Deus disse para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Por que que Deus vem salvar o seu povo? Deus diz: porque eu ouvi as suas orações, eu vi o seu sofrimento, eu senti as suas dores. De maneira, irmãos, se você tem algum problema, se você tem alguma dor no seu coração, se tem alguma coisa, não fique xingando, não fique se lamuriando, não fique, sei lá, às vezes até nem falando para os outros mesmos. Fale para Deus. Deus resolve. Amém? Deus resolve. No livro do profeta Isaías, tem um versículo bem interessante. Aliás, tem muitos versículos interessantes. Tipo assim, todos. 57:15. Diz assim: porque diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aonde Deus habita? Em dois lugares. Num alto e santo lugar eu habito, diz Deus, mas também habito com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o coração, para vivificar, com contrito e abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. No próprio capítulo, no próprio livro de Isaías 66, 2, Deus diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus habita nos céus, mas Deus habita com os contritos e com os abatidos. O rei Ezequias estava muito contrito e muito abatido. E o profeta Isaías veio falar para ele: eu ouvi Deus dizendo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. O profeta disse para ele: você morrerá. Agora o profeta diz: eis que eu te sararei, disse Deus. Em Êxodo 15:26, o Senhor é chamado no final do versículo o Senhor que sara, o Senhor que cura. Então Deus cura, Deus cura. Amém? Quantas pessoas aqui já não foram curadas? E uma outra coisa que Deus diz ao rei Ezequias é essa: além de dizer, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, diz: ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Sabe de uma coisa? Para o crente verdadeiro, estar na casa de Deus é algo tremendo. Eu não conheço nenhum crente que não goste da casa de Deus. Eu não conheço nenhum crente que não queira estar em comunhão com os irmãos. Nos Salmos, tem muitos salmos onde os salmistas dizem: eu subia com a multidão à casa, à tua casa, etc. Então, Deus atende de tal forma a oração de Ezequias, que não só o cura, que não só sara a sua doença, como diz para ele: você vai daqui a 3 dias subir e vai para o templo junto com os irmãos. O Senhor sabia que para Ezequias era muito importante a solenidade do culto, era muito importante estar no culto, era muito importante estar com os irmãos. Então, além de sarar, de curar a enfermidade dele, Deus diz: você vai ao culto com os irmãos daqui a 3 dias. E uma outra coisa que Deus fala para ele é que livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. O que Ezequias pediu a Deus? Presta atenção numa coisa. O que Ezequias pediu a Deus? Ezequias pediu a Deus, na verdade ele nem pediu. Ele só falou: Senhor, eu tenho andado diante de ti em sinceridade, ser servido de veres
isto, não é tal. E Deus entendeu o coração de Ezequias e o curou. Mas Deus não só curou, Deus fez mais coisas. Porque disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quer dizer, fala do coração dele. É aquele amigo que fala: olha, eu estou entendendo o que você está passando, eu sei o que você passa, eu sei do seu problema, eu sei da sua aflição. E está junto. Deus estava dizendo: eu estou junto com você. Aquela palavra que eu disse no início que Isaías não deu, ele deu a notícia de que o rei morreria e depois virou as costas e foi embora. Deus disse para ele: eu estava com você, Ezequias. Eu ouvi quando você me clamou, eu vi as lágrimas que você derramou, e eu vou curar você, e você vai também à casa do Senhor. Aí Deus começa a dizer que vai dar coisas para ele. Pediu, né? Ele queria só ser curado. Deus falou: você, além de ser curado, você vai também à casa do Senhor, como você gosta de ir. E diz: e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Mas uma coisa interessante: alguém gostaria de saber que dia vai morrer? Já imaginou se você começa a contar regressivamente seus aniversários? Foi o caso de Ezequias. Ele é o único homem que eu sei, o único personagem que sabia que vivia só mais 15 anos. Ele ia morrer e Deus falou: você vai viver mais 15 anos. Já imaginou você fazendo sua festa de aniversário e falando: agora só falta 14, agora só falta 13, só falta 12, ixi, só falta 1. Próximo ano já começa a despedir dos amigos e tal. É esquisito isso, né? Que coisa é essa, né? Mas parece que ele não se importou com isso, porque depois, quando você lê o relato da vida dele, ele está trabalhando normalmente, administrando a nação. Parece que Deus disse para ele: você vai viver 15 anos, mas não deixou isso calhar no psicológico dele. E ele não viveu com esse problema, que eu viveria. Né? Eu acho que você também, né? Todo mundo, né? Mas quando Deus faz as coisas, Ele faz de forma perfeita. Ele não vai deixar você encucado com uma coisa, uma notícia boa que Ele te deu. E outra coisa que Ele disse: eu livrarei você e essa cidade da mão dos reis da Síria. Ezequias não pediu isso, mas Deus deu. Você vai para a casa do Senhor. Ele não pediu isso, mas Deus deu. Ele não pediu para os assírios não mais atacarem Israel, mas Deus deu. Ou seja, lá em Efésios 3:20, né, que diz que Deus faz tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é muito bom, né? Deus não vai nos dar uma bênção e não deixar a gente usar a bênção. Então, quando Ele cura Ezequias, Ele vai retornar ao culto, Ele vai retornar ao seu convívio social normal, religioso. E também, Deus falou para ele: não, nem se preocupe mais com os assírios, porque eles não vão mais atacar Jerusalém. Então Deus dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Por isso, glória na igreja a Ele para todo sempre. Amém. E ele fala para ele assim, Deus fala para ele, né, que ele tem muito medo que Jerusalém fosse destruída. Deus fala também para ele: eu vou amparar esta cidade, a cidade de Jerusalém, e por 2 motivos. Por consideração a mim mesmo, disse Deus, ou seja, pela palavra que saiu da minha boca, e por causa de Davi, meu servo. Davi já tinha morrido há muitos anos, mas Davi amava Jerusalém. E Deus, ainda em consideração, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, Deus fala assim: eu farei beneficência até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam seus mandamentos. De maneira que se você é um pai crente, uma mãe crente, você sabe, e quero que você saiba isso, e tenha isso como certeza: Deus vai cuidar da sua descendência. Ele disse isso: eu faço beneficência até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora imagina só uma coisa: você é uma pessoa fiel a Deus, e você ama a Deus, você guarda os mandamentos de Deus. Aí os seus filhos também. Aí seria, digamos que seus filhos não fossem, seria só mais 999 gerações. Mas aí o seu filho, aí tem mais 1000 depois do filho. Aí o seu neto, mais 1000 depois do neto. Em compensação, tem uns que Deus não vai abençoar mesmo. Infelizmente.
ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei os teus dias 15 anos, livrar-te-ei a ti esta cidade das mãos dos reis da Assíria, e eu ampararei esta cidade por amor de mim e de Davi meu servo. Como é bom, irmãos, nós temos pais tementes a Deus, pais fiéis a Deus, pais que nos sirvam de exemplo. Eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe também, fiéis a Deus, desde o dia que foram encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. 2 fiéis a Deus, nunca se desviaram dos caminhos do Senhor, nunca deram trabalho à igreja, nunca se meteram em encrenca, sempre levaram pessoas a Jesus Cristo, nunca desincentivaram a fé de ninguém, mas sempre trabalharam pelo Senhor, e deixou para mim e para o meu irmão e para os nossos filhos um exemplo de um homem decente, de um homem servo de Deus. Eu tenho muito orgulho dele, eu louvo a Deus pela vida dele. Se eu for igual a ele, está bom. Eu não tive um pai tranqueira. Eu tive um pai servo de Deus. Amém? Amém. Deus dá essas notícias para o rei Ezequias. E o tema da nossa mensagem é reações do rei Ezequias à mensagem profética. A primeira mensagem foi aquela, né? Você vai morrer. O que é que o rei Ezequias fez? Orou. Ele creu que ele ia morrer. Aí ele orou. Levou o problema a Deus e Deus resolveu. Aí o profeta Isaías traz uma mensagem boa para ele. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Ao terceiro dia voltarás a te encontrar com os irmãos para você ir à casa de Deus. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei a ti esta cidade das mãos do rei da Assíria, e eu ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Sim, foi uma resposta interessantíssima. Mas qual foi a reação de Ezequias quando ele recebeu a notícia boa? Para a notícia ruim nós vimos. Ele orou, fez certo. Ele acreditou, estava certo. Mas quando ele recebeu a notícia boa, ele teve outra reação. Ele não teve a mesma reação. O que é que ele fez? Ele chegou e perguntou assim para o profeta Isaías. O mesmo profeta Isaías que disse que ele ia morrer, disse que ele ia viver. Aí ele perguntou para Isaías: mas qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele parece que não acreditou muito, né? Às vezes é difícil acreditar em boas notícias, né? Que coisa, né? Como você reage diante das boas notícias que Deus te dá? Como? O que você faz? Você chega a notícia ruim. Tem gente que vive esperando uma notícia ruim, né? Eu quero dar um conselho para você: não espere notícia ruim. Se acostume com coisa boa. Deus tem o melhor para cada um de nós sempre. Até quando Ele nos exorta. Davi disse, né, não lembro se foi Davi, mas um dos profetas que disse: até nos teus juízos te esperamos, ó Senhor. Foi Jeremias. Até nos teus juízos te esperamos, Senhor. Então Deus tem sempre o melhor para nós, até quando nos disciplina, até quando nos corrige. Porque quando Ele nos corrige, a Bíblia diz que nós temos de fato muita certeza de que somos filhos dele. Porque Ele diz que Ele só corrige ao que ama e só disciplina aquele que toma por filho. Então se Ele me disciplina, é porque eu sou filho dele. Então isso já é uma bênção. Quando o profeta chega e diz para Ezequias: olha, Deus ouviu a tua oração e você vai ser curado. Ele: que sinal? Você sabe de uma coisa? Deus não precisa provar nada para ninguém, precisa. A gente fica: Senhor, dá uma prova. Prova do quê? A prova de Deus é a própria palavra dele. A Bíblia diz em Hebreus que Deus, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quer dizer, Deus falou, acontece. No livro do profeta Isaías, essa história, inclusive repetida, essa que nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, do 8 ao 11, olha o que Deus diz a respeito de si mesmo. Quando Deus disser uma coisa para você, não fica pedindo prova, não fica pedindo nada, não. Creia em Deus, louve a Deus, assuma aquilo que Deus te deu, te disse. Diz assim, 55, a partir do versículo 8 ao 11. Porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos. Você programa Deus para agir de uma forma, Deus fala: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, ou o meu modo de agir, são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é um Deus que fala e não cumpra. Deus não é um Deus que diga alguma coisa e essa coisa nunca aconteça. O que Deus diz, Deus faz. Essa palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O profeta chega e fala: Deus vai te curar. Ele fala: mas que sinal? Deus, mesmo não precisando provar nada para ninguém, Deus faz uma coisa inédita. Tem o resto do texto aqui que a gente lê, a leitura é meio intrincada, que está falando de graus, do relógio, etc. É que no pátio do palácio do rei, o pai dele, Acás, de Ezequias, que morreu, e por isso que Ezequias era rei, ele mandou construir um relógio de sol, que é uma torre, né? Um ponteirão bem grande, e à medida que o sol bate, e o universo vai girando, você vai vendo a hora. Se chama relógio de sol. Relógio que não atrasa nem adianta. Relógio mais certo que existe. Então tem um relógio de sol. À medida que o sol sai de manhã, bate a sombra, 6 horas. Aí o sol vai seguindo o seu caminho e a sombra vai seguindo. Isso significa que o universo está girando. Que a terra gira, que o sol gira, que tudo gira. Então, olha o que o rei pediu para saber se ele ia ser curado. Ele olhou para o relógio de sol que estava lá dentro do quarto dele, no pátio. Ele falou assim: que sinal você pode me dar? Ele disse assim, essas palavras. E disse Isaías: isto será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. E o rei, então o profeta pergunta para ele: você quer que a sombra do relógio adiante ou atrás? Isso é uma operação completamente impossível. Não há como fazer isso. Aí o rei falou assim: bom, adiantar até que seria fácil. Eu quero ver se atrasa. Aí o profeta orou, atrasou. Significa o quê? Que o universo deu ré. Parou de girar e voltou. Olha, irmão, Deus fez o universo voltar 10 graus só para dizer: a minha palavra se cumpre. Não que ele precisasse provar nada, mas para não deixar dúvida. Já pensou um negócio? Olha como Deus ama esse homem. Faz o universo voltar 10 graus. Tem um outro caso, né, que Josué, no livro de Josué, é contado, que quando o povo de Israel foi atacado pelas nações de Canaã, Josué teve que lutar, né, foi sobre o rei Gibeon, e o dia já estava declinando, Josué orou, e o sol parou quase 24 horas. Israel pôde lutar à luz do sol. Um dia que durou quase 48 horas, é isso? Agora, Deus fala para o profeta, vai falar para Ezequias que ouviu a oração dele, e que ele vai voltar a frequentar o templo. Ele falou: mas que sinal? Aí ele falou: você quer que o relógio do sol adianta ou atrasa? Deus é maravilhoso. Eu amo Deus. Não tem coisa que Ele não faça. A gente, quando a Bíblia diz: olha, por nada estejais inquietos. Por quê? Porque Ele faz tudo. Você confia nele? Se estiver de acordo com os planos dele, com a vontade dele, tudo se realiza. Muito bem. Aqui estão as duas reações do rei Ezequias às notícias. A notícia boa e a notícia ruim. Eu estava dizendo antes: não espere notícia ruim. Tem gente que vive esperando notícia ruim, né? Toca a campainha da casa, a pessoa já põe desesperada. O que será? Alô? Alô? É que você ganhou aí
Toca o telefone, a pessoa sai tremendo atender o telefone. Não, sou eu, irmão. Eu só queria saber como você está precisando de alguma coisa? Ai, graças a Deus, meu irmão. Você estava esperando o quê? Tem gente que quando sobra um dinheirinho põe na poupança. Por que você está pondo esse dinheiro na poupança? Porque pode vir alguma desgraça. Você está esperando desgraça, não põe dinheiro na poupança, gasta de uma vez. Se vier desgraça, deixa acontecer tudo. Desgraça pouca é besteira. Já que você só espera desgraça, deixa desgraçar tudo mesmo. O que eu digo é o seguinte: se sobra dinheiro e você põe na poupança, diga glória a Deus, sobrou dinheiro, muito bem, obrigado, Senhor, eu ponho lá. Mas não é para esperar coisa ruim. O rei Ezequias era um homem temente a Deus, mas a notícia ruim ele acreditou. A notícia boa ele queria que se provasse. Vamos, acreditar quando Deus nos diz as coisas, e se for boa, amém, louvado seja Deus, como disse Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus tem poder para todas as coisas. Concluindo, só quero fazer a seguinte pergunta: como nós reagimos às orientações de Deus para as nossas vidas? Crendo e ficando confiante, ou procurando explicações para algum milagre? Você não vai explicar milagres, tá? Se aconteceu um milagre na sua vida, não tem como explicar, só tem como agradecer. Senhor, muito obrigado, eu não podia, eu não sei como aconteceu, louvado seja o Senhor. As orientações de Deus são para ser vividas, absorvidas como ar que nós respiramos, e tranquilizadoras para o nosso cotidiano. Que essas palavras, que esse exemplo aqui do rei Ezequias, essa experiência dele, nos ensinem que Deus ouve as nossas orações, que mesmo quando nós temos alguma coisa muito difícil, nós devemos levar a Deus, que mesmo nem quando o profeta para dizer para nós, olha, estou com você, tal, nem quando não tem irmão, não tem parente, não tem ninguém, às vezes, que põe a mão no ombro e diga alguma coisa, Deus está com você. Quando ele responde ao rei Ezequias, ele diz: eu ouvi o que você disse, eu vi as suas lágrimas, eu estou com você. Então confie nisso, irmão. Não importa se as pessoas não estão com você, se Deus estiver com você, tudo muda. Amém? Deus é aquele que preenche os nossos corações e as nossas vidas de bens. Na tua presença, diz o Salmos, há abundância de alegrias. Que Deus enche o nosso coração de graça, de alegria, de confiança, de fé. E que sempre saibamos que nós somos de Deus. E não existe nenhum poder nos céus, nem no inferno, nem na terra, nem lugar nenhum que nos separe do amor de Deus. Paulo diz: nem principados, nem potestades, nem criatura do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você é de Deus, definitivamente de Deus. Confie em Deus, seja fiel, seja feliz, e Deus está com o seu povo.